Hoje, vamos mergulhar em uma narrativa fascinante que atravessa os séculos, explorando os mistérios e as reviravoltas que definiram o destino de uma cidade à beira da destruição. Preparem-se para uma viagem emocionante enquanto desvendamos os enigmas e os dilemas que ecoam até os dias de hoje. Estejam preparados para se surpreender e se envolver em uma história que irá desafiar suas noções e instigar sua imaginação. Sobrinho de Abraão, o pai da fé, e o acompanhou em sua jornada desde Ur dos Caldeus até Canaã, a terra prometida por Deus. Porém, Ló fez uma escolha que mudou o rumo de sua vida, uma das mais pecaminosas e corruptas da antiguidade. Como Ló viveu em meio à perversidade de Sodoma e Gomorra, como ele foi salvo da destruição divina que se abateu sobre essas cidades, quais são as lições que podemos aprender com a sua experiência? Vamos descobrir nessa parte do nosso vídeo hoje. Ló era um homem muito rico, que possuía rebanhos, servos e tendas. Ele escolheu as planícies do Jordão porque viu que eram bem irrigadas e férteis, como o jardim do Senhor. Mas ele não percebeu que estava se aproximando de um lugar de grande maldade e depravação. A Bíblia diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis capítulo 13, versículo 13. Eles praticavam todo tipo de iniquidade. Ele se estabeleceu em Sodoma e chegou a ser um dos anciãos da cidade que se sentavam à porta, onde se tomavam as decisões e se faziam os julgamentos. Mas Ló não se sentia à vontade naquele ambiente corrupto. Ele era um homem justo, que se afligia com a conduta dos ímpios. A Bíblia diz que a sua alma justa se consumia de dia em dia, por causa das obras iníquas que via e ouvia segundo a carta de Pedro, versículo 2, capítulos 7 e 8. Ele não teve coragem de sair daquela cidade. Ele se acomodou àquela situação e se tornou cego para os perigos que o cercavam. Mas Deus não se esqueceu de Ló e teve misericórdia dele por causa da sua relação com Abraão. Abraão era o amigo de Deus e o intercessor de Ló. Quando Deus revelou a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, Abraão orou fervorosamente por Ló e pediu que Deus poupasse a cidade se houvesse pelo menos 10 justos nela. Mas Deus não encontrou nem 10 justos naquela cidade. Durante os tempos de Abraão, aproximadamente no segundo milênio antes de Cristo, na região do Mar Morto havia 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Zoar. Elas eram ricas e prósperas, mas também eram cheias de maldade e pecado. O povo dessas cidades não se importava com Deus, nem com o próximo. Eles viviam em luxúria, violência, egoísmo e crueldade. Deus, que vê tudo o que acontece na terra, ficou muito triste e irado com a situação. Ele decidiu enviar 2 anjos para ver de perto como eram as cidades, e, se fosse o caso, destruí-las com fogo e enxofre. Os anjos chegaram em Sodoma ao anoitecer e foram recebidos por Ló, que morava na cidade. Ló era um homem justo que enfrentava a decadência moral de seus próximos. Ele convidou os anjos para ficarem em sua casa e lhes ofereceu comida e hospedagem. Mas, logo depois, a casa de Ló foi cercada por uma multidão de homens de Sodoma, que queriam abusar dos visitantes. Eles gritavam para Ló, dizendo que ele lhes entregasse os homens para que eles abusassem deles. Ló saiu e tentou acalmá-los, dizendo que não fizessem aquilo, que era uma perversidade. Ele até ofereceu suas filhas virgens em troca, mas eles não quiseram. Eles se enfureceram com Ló e disseram que ele era um estrangeiro que queria julgá-los. Eles avançaram contra Ló e tentaram arrombar a porta. Os anjos, então, intervieram. Eles puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Eles feriram os homens que estavam à porta com cegueira, de modo que eles não acharam a entrada. Eles disseram a Ló que ele tinha que sair da cidade com sua família, porque eles iam destruir aquele lugar, pois o clamor contra eles tinha chegado até Deus. Eles perguntaram se ele tinha mais alguém na cidade, parentes ou amigos, que ele quisesse salvar.
Ló lembrou-se dos seus genros, que iam se casar com suas filhas, e foi falar com eles. Ele lhes disse que saíssem da cidade, porque Deus ia destruí-la. Mas eles pensaram que ele estava brincando e não lhe deram ouvidos. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo que ele tinha que sair da cidade com sua mulher e suas filhas, ou eles morreriam junto com os pecadores. Ló hesitou, pois tinha apego às suas coisas e à sua vida na cidade. Então os anjos o pegaram pela mão, e também a sua mulher e as suas filhas, e os tiraram da cidade por misericórdia de Deus. Eles lhes disseram que corressem para as montanhas e que não olhassem para trás, nem parassem em lugar nenhum da planície. Eles lhes disseram que se fizessem isso, viveriam. Ló, porém, pediu para os anjos que lhe permitissem ir para uma cidade pequena que estava perto, chamada Zoar. Ele disse que não conseguiria chegar até as montanhas e que morreria no caminho. Ele disse que aquela cidade era pequena e que talvez Deus a poupasse. Os anjos concordaram e lhe disseram que fosse depressa, pois eles não podiam fazer nada até que ele chegasse lá. Por isso, aquela cidade se chamou Zoar, que significa pequena. Ló entrou em Zoar e logo depois, o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, e todos os moradores das cidades, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló, que vinha atrás dele, olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, pois desobedeceu à ordem de Deus. Abraão, que estava no lugar onde tinha falado com o Senhor, olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e viu que subia da terra uma fumaça, como a de uma fornalha. Assim Deus destruiu as cidades da planície, mas lembrou-se de Abraão e livrou a Ló do meio da destruição. Ló subiu de Zoar e habitou no monte com suas 2 filhas, pois temia ficar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. E as filhas de Ló disseram uma à outra: Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite. E a primogênita entrou e se deitou com seu pai. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que, no dia seguinte, a primogênita disse à menor: Eis que eu me deitei ontem à noite com meu pai. Demos-lhe de beber vinho também esta noite, e entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E a menor entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as 2 filhas de Ló conceberam de seu pai. E a primogênita deu à luz um filho, e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho, e chamou-lhe Benami. Este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. Essa é a história de Ló, um homem que residia em Sodoma, e foi poupado da ruína pela graça divina e pela intervenção de Abraão. Contudo, ele enfrentou as consequências de suas decisões, perdendo tudo o que possuía. Seu relato nos alerta para fugirmos da influência do pecado e da decadência moral, buscando em vez disso a vontade de Deus para nossas vidas. Ló nos inspira a sermos agentes de transformação, rejeitando o mal e vivendo de acordo com princípios éticos. Ele nos lembra também da importância de olharmos para o futuro, focando no destino celestial e confiando em Deus para nossa felicidade e paz genuínas. Obrigado por assistir aos nossos vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se ainda não se inscreveram no canal, convido-os a fazerem isso agora para não perderem nossos próximos vídeos.